E hoje nós vamos falar, irmãos, da eleição incondicional. Ela assusta num primeiro momento, mas como a gente tem pensado, é temor e descanso para o coração adorador. E eu espero que cause isso na vida dos irmãos, assim como tem causado para o coração adorador. E eu espero que cause isso na vida dos irmãos, assim como tem causado na minha. Essa é uma das doutrinas, a meu ver, mais coerente com o pensamento bíblico como um todo. Semana passada, vocês que estiveram aqui, quantos irmãos estiveram aqui semana passada, levantem a mão. A grande maioria, né? Aqui semana passada, levantem a mão. A grande maioria, né? Os irmãos, se não todos, os irmãos que estiveram aqui semana passada estão lembrados de que a gente fez um passeio nas escrituras sagradas muito longo. Nós tivemos aqui talvez uns 10 ou 12 slides, cada um com 2 ou 3 citações bíblicas. Chamado geral de Deus, a incapacidade do homem para responder isso por causa de ser rebelde contra Deus, o seu estado de depravação total, e a ação da graça de Deus que resiste de forma invencível, ou como a gente chamou de graça irresistível, para transformar esse homem incapaz que possa ser salvo. Hoje nós vamos pensar nessa que também é uma doutrina bíblica, eleição incondicional. Através dela a gente pensa sobre essa frase que aparece. Eu gostaria que nós lêssemos juntos, vamos lá? Deus revela seu amor desde a eternidade. Dúvidas? Numa ordem lógica, como nós temos visto, numa ordem lógica, todo pecador não deseja, ou nenhum pecador ficaria melhor, nenhum pecador deseja, ou todo pecador não deseja, dá na mesma, nem pode buscar a Deus por estar morto espiritualmente. Nós já estudamos isso, entendemos isso biblicamente. Paulo disse que não há quem busque a Deus. Um homem inspirado pelo Espírito Santo disse que ninguém tem capacidade de agradar a Deus em si mesmo e nem o pode fazer. Romanos 8, versos 6 e 7. E nem o pode fazer. Romanos 8, versos 6 e 7. Nós já vimos isso. E aí, dando seguimento, para salvar, a graça de Deus então tem que vencer esse estado de morte espiritual, fazendo então nascer de novo o pecador. Por isso que ninguém pode ver o reino de Deus senão nascer de novo. Não tem como. Você só pode ter um contato com o reino se nascer de novo. Não é o contrário. Não é o... Entende? Não é o reino que é apresentado, aí você acha legal. Não. Para você poder ver o reino, você precisa nascer de novo. Paulo disse que as coisas espirituais se discernem, 1 Coríntios 2, versos 14 e 15. O homem carnal não entende as coisas de Deus porque ele é carnal, e as coisas de Deus são espirituais. E para ele as coisas de Deus lhe parecem, mas só o homem espiritual consegue entender as coisas de Deus. Logo, Deus tem que vencer o estado de morte, fazendo esse homem nascer de novo, para então ele exercer a fé. Por Deus ser justo, irmãos, ele pune o pecado dessa pessoa que nasce de novo, ele pune esse pecado através da morte de Jesus por cada crente, o que concede a condição de receber essa graça que resiste o nosso pecado, e resiste até o fim. Ela vence, essa é a ideia da graça irresistível. Deus não pode perdoar ninguém sem punir o seu pecado. Deus não pode perdoar ninguém sem punir o seu pecado. Por quê, irmãos? O que acontece se Deus perdoar alguém sem punir o pecado dele? Vou dar uma ilustração que eu sempre uso aqui. Imaginem vocês se o Sérgio Moro reunisse a galera de Brasília lá que está toda errada, e dissesse assim: olha, vocês estão errados, eu os condenaria todos, mas eu vou perdoar vocês, vão para casa e não façam de novo. O que você diria? Aplaudiria o Sérgio Moro? Por que a gente gosta dele? Porque ele faz muita gente na cadeia por causa da coragem daquele juiz, e isso nos faz ter aguçado em nós a satisfação em ver a justiça acontecendo. Se uma pessoa comete um crime e ela não é punida, e ela é perdoada sem uma punição, aquele que perdoou foi conivente com o crime.
Não tem isso na sua Bíblia. O perdão custou a vida do filho dele. Por isso que a Bíblia fala assim: vocês devem considerar uns aos outros, cuidar uns dos outros, e devem se perdoar, assim como Deus vos perdoou em Cristo. Senão Deus seria conivente com o pecado. Entenderam? Sim ou não? Não tem perdão nem para crente de graça. E entre irmãos ninguém tem que se perdoar de graça, não. Está na Bíblia isso. Vocês devem se perdoar assim como Deus em Cristo vos perdoou. Então eu perdoo meu irmão porque Cristo já fez o que por ele? O que a morte dele fez? Pagou pelo seu pecado. Então eu perdoo porque alguém já pagou. Senão eu teria que julgá-lo e puni-lo. Já pagou. Senão eu teria que julgá-lo e puni-lo. Pegaram? O perdão só é possível por causa de Cristo. Se Cristo não tivesse morrido, não haveria perdão para ninguém. Sim, irmãos, estamos juntos? Por isso, então, que para Deus ser justo, aliás, por ele, a morte de Jesus por cada crente. E isso, então, concede a condição para que o pecador receba a graça dele. Deus não podia ser gracioso com ninguém se também não punisse. Deus resolve isso na cruz, em que a nossa culpa é colocada sobre Jesus Cristo. Ele foi feito pecado sobre ele, aquela que cairia sobre nós. Deus está punindo a gente em Cristo. Mas não é a gente lá, é quem? É Cristo. Então o amor dele dá as mãos à sua justiça. Então ele é justo e é misericordioso. Ele é reto e é amoroso. Ele é santo e é misericordioso. Só há a justiça de Deus. Por isso que quem não aceita o Filho, permanece sobre ele a ira de Deus. João 3,36. Ok? Muito bem. Uma vez que nem todos recebem esta graça, é óbvio que Deus escolheu o seu povo desde a eternidade, o que nos remete à eleição incondicional. A coisa começa a pegar toda a Bíblia, não só alguns versos, mas toda a revelação de Deus, e colocar isso num sistema harmonioso. Ali a coisa começa a pegar toda a Bíblia, não só alguns versos, mas toda a revelação de Deus, e colocar isso num sistema harmonioso. Alice, não teria lógica na mesma Bíblia Isaías escrever, buscai ao Senhor, e Paulo vai escrever, não há quem busque a Deus. Isso seria uma contradição. A Bíblia cometeria um erro. A não ser que buscai ao Senhor seja a oferta geral, é o chamado geral, é um diagnóstico. Agora, é interessante, vimos semana passada, fui buscado por quem não me buscava. Aliás, fui encontrado por quem não me buscava. Deus é encontrado por quem não estava buscando, porque Ele busca. A graça não é dada a todas as pessoas de forma igual, ela chega para as pessoas de forma específica. E se é assim, Deus mira as pessoas. Ele está mirando essas pessoas. E a gente já vê isso, irmãos, de forma muito clara, em textos da Bíblia, que estão escritos com feitos, só que a gente não gosta, porque parece que a gente é presbiteriano. Uma grande calúnia, com eles e com a gente, porque a nossa doutrina traz esse conceito. Nossa declaração de fé tem um capítulo só para falar da eleição. Olha só, irmãos, para falar da eleição. Olha só, irmãos, a Bíblia fala da eleição de Deus? É uma pergunta. Nosso primeiro ponto. Vejam só Romanos 11,2 de Pedro, capítulo 1, verso 10. Vamos ler juntos? Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês. Está escrito. Mas o que aparece agora que é Romanos, essa é Pedro. Os dois maiores apóstolos do Novo Testamento, os que mais
tiveram Paulo depois. Então temos a carta de Pedro lá, agora temos Paulo aos Romanos, capítulo 11, versos 5 a 7. Isso eu vou ler para vocês, olha o que ele diz: assim, hoje também há um remanescente escolhido pela graça, e se é pela graça, já não é mais pelas obras, a graça já não seria graça. Que dizer então? Israel não conseguiu aquilo que tanto buscava, mas os eleitos a obtiveram, os demais foram endurecidos. Paulo escreveu isso inspirado pelo mesmo Espírito Santo que fala dos outros textos que a gente gosta tanto, lá igual 1 Timóteo capítulo 2, que fala que devemos orar pelos reis e pelos vestidos de autoridade, porque isso é bom e agradável a Deus, que quer que todo homem se salve e chegue ao pleno conhecimento da verdade. O mesmo Paulo escreveu aqui que assim hoje também há um remanescente escolhido pela graça, e se é pela graça já não é mais pelas obras, se fosse a graça já não seria graça, e se é pela graça já não é mais pelas obras, se fosse a graça já não seria graça. Que dizer então? Israel como nação, como etnia, não conseguiu aquilo que tanto buscava. Quantos israelitas não foram salvos porque não tiveram fé? Paulo vai argumentar em Roma que aquele que é no sangue, descendente de Abraão, é aquele que é na fé. Por isso que ele fala: não há judeu nem grego, não há mulher, não há homem, não há escravo, não há livre. Gálatas capítulo 3, versos 19 em diante, se eu não me engano. O Israel, etnia, nação, não conseguiu aquilo que tanto buscava, mas os eleitos a obtiveram. Fora os eleitos, os demais foram. Você já tinha lido isso antes alguma vez? Quem já leu isso alguma vez antes? Você já tinha lido isso antes alguma vez? Quem já leu isso alguma vez antes? Poucos irmãos? Irmãos, está escrito, está claro. Agora olha Paulo a Tito. Essa aqui então é muito forte, porque é a destinação e a remetência da carta. É a destinação e a remetência da carta a Tito. O remetente é Paulo. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo. Para quê? Para quê, irmãos? Aí vai continuar: a Tito, que é o destinatário, é quem vai receber a carta. Ele está dizendo que ele é servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, ele foi colocado para pegar aqueles que Deus elegeu até a fé. Esse era o chamado dele. Irmãos, são textos do apóstolo que a gente tanto gosta, e que sempre estiveram lá. Eu não coloquei esses textos, eles não foram colocados pelos presbiterianos na Bíblia, eles sempre estiveram lá. Toda a Bíblia, aliás, traz. A Bíblia fala de eleição de Deus, irmãos? Sim ou não? Esses textos são da onde, irmãos? Da Bíblia. Então você tem que dar um sonoro, sim. A Bíblia fala ou não fala? Sim. Está lá, toda a Escritura é inspirada e útil para o ensino. O quanto a gente está deixando de aprender e não estamos sendo aperfeiçoados por falta de estudar coisas como essas. É para a gente pensar. Vamos lá. Segunda questão importante para pensar nisso. A pergunta é: a eleição de Deus depende da fé? Fizeram uma leitura dela toda. Não tem um único texto na Bíblia que afirme que quem creu foi eleito por Deus, mas o contrário, sim. Olha só o que está em Atos 13:48. Leiam juntos, por favor, comigo. Ouvindo isso, os gentios alegraram o Senhor, e creram todos os que haviam sido designados para a vida eterna. Livro de Atos. Agora é Lucas que é o autor. Lucas é o autor do livro de Atos, o segundo volume
de um material maior, né? O primeiro foi o Evangelho. Irmãos, a fé depende da eleição incondicional de Deus, não o contrário. Só quem já é de Deus pode crer. Por isso que lá, ouvindo isso, os gentios alegraram-se e bendisseram a palavra. Isso os gentios alegraram-se e bendisseram a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido designados para a vida eterna. Eles foram designados e por isso creram. Essa é a ordem do texto, tá? Agora tem um outro texto de próprio Jesus Cristo, não agora com Paulo, nem com Pedro, nem com Lucas, mas agora o apóstolo João, que nós já vimos semana passada, inclusive. Vamos ler juntos João 8,47. Aquele que pertence a Deus, ouve o que Deus diz. Vocês não ouvem a Deus. Irmãos, o texto é muito claro. Vamos olhar o verso onde Cristo conversa com gente perdida, e ele fala assim: olha, quem é de Deus tem uma característica. Qual é a característica? Ouve o que ele fala. E vocês não ouvem por quê? Olha, se você ouvir o que Deus diz, você vai passar a pertencer a Ele. Não está isso no texto. Irmãos, a gente ama a Bíblia mesmo? Porque a gente tem que passar link paper, lembra? Corretivo. Em texto que a gente não gosta, né? Fazer uma Bíblia da gente. Um exemplo dela com Deus. Eu vou pregar a Bíblia. E a Bíblia traz esses textos. E esse texto tem uma ordem. E a ordem dele é clara. Aquele que pertence a Deus tem uma característica. Como que eu sei que alguém pertence a Deus? Quando o Evangelho chega, quando pertence a Deus, tem uma característica. Como que eu sei que alguém pertence a Deus? Quando o Evangelho chega, quando a pregação chega, eles dão ouvidos. E como que eu sei que alguém não pertence a Deus? Quando a pregação chega, eles não dão ouvidos. A pregação chega, eles dão ouvidos. E como que eu sei que alguém não pertence a Deus? Quando a pregação chega, eles não dão ouvidos. É o que está escrito, irmãos. É simples, a gente complica. É porque a gente quer humanizar a Bíblia. Conversada sobre esse assunto, eu dizia, irmão Josiel, que o humanismo estragou a teologia batista, a teologia assembleana e outras teologias também. Sabe por quê? Alguém se lembra do que significa humanismo? O que foi o humanismo? Alguém se lembra? Já estudou sobre isso alguma vez? A ideologia que o homem desenvolveu, em que Deus não é o centro do mundo, houve então uma iluminação da mente humana, também chamado de iluminismo nesse período, e ali então o homem com a sua razão virou o centro de toda a existência, de forma que aquilo que é a verdade nesse período foi quando, irmã Alice, começaram a dizer que a Bíblia não era a palavra de Deus, porque a Bíblia tem uma coisa chamada abertura do mar. Mares se abrem quando alguém toca com o cajado. É natural isso acontecer? Não, isso é um milagre. Então não existiu, é mentira. Engolido por um grande peixe, passou 3 dias lá. Isso não acontece, é mentira. Então esse texto aqui é uma historinha. Maria concebeu Jesus ainda sendo uma virgem, não teve relações sexuais com seu marido, na verdade nem era marido, era um noivo prometido para o casamento, José. Na verdade nem era marido, era um noivo prometido para o casamento, José. Não, ninguém fica grávida, nenhuma mulher fica grávida sem ter relações sexuais. Então, não aconteceu. É só uma historinha para poder fazer Jesus parecer mais do que ele era. Nada que coubesse na ciência e na razão do homem seria verdade. O homem então virou o centro. Daqui a pouco isso começou a adentrar a igreja, de tal maneira que muitos teólogos, inclusive em seminários batistas de hoje, inclusive o seminário do sul do Brasil, o seminário do norte do Brasil, que são os maiores que nós temos, há pastores que ser a Bíblia a palavra de Deus, que não acreditam em céu nem inferno, gente que eu e você, quando contribuímos
contribuímos com educação religiosa, aquilo que a MCM, a antiga MCA faz, que é aquele dia da educação religiosa, que a gente levanta uma oferta, vai para essas instituições, que em parte, quantos não sabiam disso aqui? Já tinha ouvido falar, irmão Jaldinho? Já tinha ouvido falar? Infelizmente, tem gente em seminário batista pregando isso. Por quê? É necessário. Se eu colocar um inferno, tenho que colocar um Deus irado para justificar o inferno. Perdoável em mim mesmo, que eu não posso pagar por ele, porque esse Deus é infinito em tudo que ele é. Se ele tem uma ira, é uma ira santa e infinita pelo meu pecado. E se é verdade que eu tenho um pecado que em mim mesmo não encontro perdão nem condições de pagar, eu preciso de um Salvador. E para eu ter um Salvador, eu tenho que abrir mão de mim. Isso diz Salvador. E para eu ter um Salvador, eu tenho que abrir mão de mim. Isso destrói o meu ego. Exalta a Deus e menospreza o meu ser. Mas a minha Bíblia ensinava sempre isso. Quem quiser vir após mim, não se autoafirme, mas se negue. Só que hoje a igreja virou consultório psicológico, em que lá você aprende a dar valor a si mesmo, a reconhecer o seu valor, a se achar alguém digno em si mesmo. Mas a minha Bíblia fala, quando o apóstolo Paulo é crente, o publicano que vai justificado para casa, ele fala: ó Deus, ser propício a mim, pecador. O salmista Davi, 40, verso 17, ele vai dizer: eu sou pobre e necessitado. Deus conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó, não somos nada. João 15, Jesus fala: sem mim vocês nada podem fazer. Isso acaba com o humanismo, isso destrói a liberdade do homem, isso detona com a autoconfiança. Não é legal pregar isso em púlpito, não é legal pregar, está roendo unhas por você, minha irmã. Deus está deprimido no céu sem a tua presença. Você tem tanto valor, que Deus parou tudo para conquistar você. Só que na Bíblia, irmão Oswaldo, não tem essa mensagem. Na Bíblia, do céu revela a Deus a sua ira contra toda impiedade e injustiça dos homens. Na Bíblia, nós éramos como os demais filhos da ira. Na Bíblia, fora de Jesus não há Salvador. Na Bíblia, há um Deus que sem a graça só tem a ira dele para oferecer ao homem que é inimigo dele. Aí, o homem que é inimigo dele. Aí a pregação precisa ser negociada. E aí a gente entende, irmã Camila, por que igrejas como as nossas têm tanto ego para ser administrado, tanta vaidade do corista, do regente, do pregador, do medalhão da convenção, daquela pessoa que do regente, do pregador, do medalhão da convenção, daquela pessoa que tem maior influência, tem que ter as cadeiras e os tronos na frente para os semideuses ficarem assentados, porque eles não gostam de se sentir iguais a todo mundo. Isso vai para o YouTube depois, tá? Espero que isso, quem sabe, os ajude a voltar a si depois, tá? Espero que isso, quem sabe, os ajude a voltar a si, cair em si e serem salvos pela graça de Deus. O pecado que Satanás parece mais gostar, segundo o filme O Advogado do Diabo, é a vaidade, é a autoconfiança. Foi o que o diabo teve e que puxou digno de mais honra. Se achou, digno de alguma coisa. Essa doutrina, irmã Ana Clara, tão novinha, essa doutrina previne você, minha querida, do pior monstro que pode destruir a tua vida. Sabe quem? Não é o diabo, nem o inferno inteiro, é você mesmo. O inimigo, Ana Clara, sou eu. Por isso que Paulo fala: já estou crucificado com Cristo, irmão Alzira. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Se você não percebe o tamanho da culpa do seu pecado, você não percebe o tamanho da graça que te alcançou. E é por isso que tem na igreja tanta gente da graça que te alcançou. E é por isso que tem na igreja tanta gente doente, cheia de si e vazia de Deus, porque se acha. Mas diante do trono branco, no juízo final, quero ver se achar. Por isso que hoje, irmãos, eu quero ser fiel à palavra, irmã Tatiana. Não quero massagear nem o meu, nem o ego de vocês. Isso é levá-los e me levar junto para o inferno.
Mas se nós formos fiéis à palavra, o caminho do céu é certo, porque a nossa fidelidade será apenas uma consequência da fidelidade de Deus e de Cristo em nos salvar, por sua graça somente. Soltaram fora do lugar. Vejam só, irmãos, eu citei alguns textos para mostrar que a Bíblia trata da eleição. Mas Romanos capítulo 9, versos 11 a 24, muito mal interpretado por quem quer tendenciosamente. Se você olhar, por exemplo, na sua Bíblia, se você quiser abrir, capítulo 9 de Romanos, versos 1 em diante, Paulo não está falando de salvação coletiva de israelita, de nação como um todo. Paulo está falando de indivíduos morrendo e indo para o inferno, que eram israelitas. Então, ele fala assim: eu tenho profunda dor no meu coração pelos meus compatriotas, os israelitas, os judeus que estavam morrendo, irmão Josadac, sem ter Cristo. E ele fala: quem me dera ser amaldiçoado, quem me dera ser separado de Cristo para que eles pudessem se salvar. Ele está falando de salvação de indivíduos, ou de perdição de indivíduos. E nesse contexto, para mostrar para quem achava que tinha judeu indo para o inferno, que Deus tinha, irmão Gilson, quebrado a sua aliança com Israel, aí, meu querido Fábio, Paulo vai argumentar assim: Deus não quebrou sua promessa coisa nenhuma. Ele disse que salvaria o seu povo e ele está salvando. Que povo? Não o israelita de sangue, mas o israelita. E quem é esse que crê? Vamos ver. Olha só, irmãos, quem é esse que vence a incredulidade? É um dos textos que mais incomoda quem lê e que não quer aceitar a Escritura Sagrada. Mas eu tomei uma decisão, irmão Jocelyn. Fale Deus, não eu. Realmente é o conhecimento de Cristo. Sou escravo dele com prazer. Não quero negociar, não quero racionalizar, não quero desconversar o que Deus está conversando com a gente. E ele diz isso nesse texto sagrado. Todavia, antes que os gêmeos nascessem, a fim de que o propósito de Deus, conforme a eleição, permanecesse, não por obras, mas por aquele que chama, foi dito a ela quem? Rebeca, esposa de Isaque, mãe de Jacó e de Esaú. O que foi dito a ela? O mais velho servirá ao mais novo. Como está escrito: amei Jacó, mas rejeitei Esaú. Citação que Paulo faz de Malaquias. E então, que diremos? Acaso Deus é injusto? De maneira nenhuma, pois ele diz a Moisés. O que ele diz a Moisés? Terei misericórdia. De maneira nenhuma, pois ele diz a Moisés. O que ele diz a Moisés? Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Seguindo, portanto, isso não depende do desejo ou do esforço humano, mas da misericórdia de Deus, até porque o homem não busca a Deus. Não há um justo, não há quem queira a Deus. Paulo disse na mesma carta, só que no capítulo 3. Pois a Escritura diz ao faraó: eu o levantei exatamente com este propósito, que o meu nome seja proclamado em toda a terra. Portanto, Deus tem misericórdia de quem Ele quer, e endurece a quem Ele quer. Aí os irmãos vão dizer o quê? Isso é injusto. Pois Paulo sabia desse argumento, e ele escreveu: mas algum de vocês me dirá, então por que Deus ainda nos culpa? Pois quem resiste à sua vontade? Aí Paulo responde: mas quem é você, ó homem, para questionar a Deus? Acaso aquilo que é formado pode dizer ao que o formou: por que me fizeste assim? Pode dizer ao que o formou: por que me fizeste assim? O oleiro não tem direito de fazer do mesmo barro um vaso para fins nobres e outro para uso desonroso? E se Deus, querendo mostrar a sua ira e tornar conhecido o seu poder, suportou com grande paciência, quem são esses vasos
querendo mostrar a sua ira, ele então suportou com grande paciência esses vasos da sua ira. São aqueles que pecaram. Deus podia ter destruído essa gente toda numa hora só, mas ele decidiu ter paciência, e eles foram preparados pelo seu próprio pecado, por Deus. Alguns acham que por Deus, eu penso que é pelo próprio pecado do homem, porque o pecado do homem o condena diante de Deus. E aí ele continua: que dizer, se ele fez isso para tornar conhecidas as riquezas de sua glória aos vasos de sua misericórdia, que preparou de antemão misericórdia, que preparou de antemão para a glória, ou seja, a nós, a quem também chamou, não apenas dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Meus irmãos, esse texto continua ainda. Sim, continua? Não continua. A questão aqui, quando Paulo pergunta, não apenas dentre os judeus, mas dentre os gentios, Deus não poderia fazer também vasos de honra? Se ele quis fazer isso, não só os de... Não faz parte da minha configuração como criatura poder questionar o meu Criador. O ponto é, o pecado fez todo mundo ser culpável perante Deus. Romanos 3,19. Para que se cale toda a boca e todo homem torna todos culpáveis diante de Deus. Só que aprove a Deus não só mostrar sua ira, ele também quis mostrar seu amor. Então, dessa massa de condenados, ele gera uma massa de salvos, por sua graça. Só que eu não tenho como questionar a Deus o porquê que nem todo mundo passa a resposta, e Deus não quis dar essa resposta. Agora, a pergunta em amarelo é muito pertinente. Como, irmã Venésia, ignorar um texto como esse? Não dá para ignorar. Está na mesma Bíblia. Da mesma carta aos Romanos que tem, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A gente gosta tanto, né? Quem nos separará da mão de Cristo, né? Se Deus é por nós, quem será contra nós? O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Tão bom de decorar, esses estão na mesma carta. Cristo Jesus. Tão bom de decorar, esses estão na mesma carta. O mesmo autor, o mesmo Espírito Santo inspirando. E aqui está muito claro que antes que houvesse Esaú e Jacó, não tinham feito ainda nem o bem nem o ruim. Exercer a fé, irmãos, é uma coisa boa ou uma coisa ruim? Só que Deus disse que Deus não esperou ninguém fazer nada bom, nem esperou fazer nada mal. Ele disse: eu não quero Esaú, eu quero Jacó. Está escrito, irmãos. Não tinham feito nem nada bom nem nada ruim. Jacó foi obediente? Jacó foi um mala, igual Abraão, igual Isaac, igual a mim, igual a você, pecador. Se botar Abraão, Jacó e Esaú juntos, é igual Davi e Saul. Todo mundo é com quem adulterou, da forma mais hedionda possível. Não tem gente melhor aqui, alguém que exerce uma... É a graça de Deus. É Ele quem pega essa massa de gente que não presta, gente que vai para o inferno, e Ele pega e pinça aqueles que Ele desde a eternidade disse: eu vou mostrar minha graça através de você. Eu vou mostrar minha graça através de você. Aprove a mim escolher você. É o que está nesse texto, irmãos. Mas ele não é o único. Há um texto muito conhecido, porém mal entendido, e eu quero pensar com esse texto um pouquinho com vocês. É o último texto da gente para ser estudado. Mas ele não é o único. Há um texto muito conhecido, porém mal entendido, e eu quero pensar com esse texto um pouquinho com vocês. É o último texto da gente para ser estudado. Esse texto, como eu já citei há pouco, olha o que ele fala. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, e aqui o pessoal gosta de pegar isso para dizer, ele primeiro viu o que eles fariam no futuro. Romanos 9, feito nem bem nem mal,
e Deus escolheu para que o propósito da eleição permanecesse. Está escrito lá, está explicado lá. Aqui tem a ver com aquilo que nós já estudamos juntos, que conhecer de antemão é amar desde a eternidade. Ok? A gente quase que arrepia quando fala essa palavra numa igreja batista hoje em dia, porque é coisa de presbiteriano. Aliás, eu ouvi uma irmã da igreja dizer isso para outro dia, porque a pessoa falou alguma coisa, ele disse: a gente não é presbiteriano por causa dessas doutrinas. Aí eu disse: mas quem disse a coisa? Nenhuma vez a expressão livre-arbítrio, irmã Elza. Mas, irmão Silas, aparece a palavra que Deus predestinou. Predestinar é fazer o que, irmãos? Hein, irmão José? Hein, Cláudio? Predestinar é dar um destino prévio. É o que está escrito. Prévio. É o que está escrito. É o que a palavra natural significa. Também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Então Deus organizou todas as coisas para o bem deles, daqueles que o amam, dos que foram chamados segundo o seu propósito. Que propósito? De torná-los iguais a Cristo. Então Deus faz com que todas as coisas, Ele predestina as coisas para que elas caminhem para servir a esse propósito, a fim de que Jesus seja o primogênito entre muitos, herança em dobro. Essa é a ideia do primogênito aqui. E aos que predestinou, está escrito de novo, também fez o que com eles? Ele fala assim: e aos que predestinou, ou dos que predestinou, chamou alguns. E todos os que ele chamou também, e a todos aqueles justificou também os... É o que está no texto, a sequência não se quebra. Todos que começam no processo, terminam o processo. Que diremos, pois, diante dessas coisas? É a alegria de Paulo, irmãos. É o que faz de com nós, quem será contra nós? É plena segurança em Cristo. E ele vai terminar assim esse parágrafo: aquele que não poupou a seu próprio filho, mas o entregou por todos nós. A entrega é específica, como não nos dará juntamente com aquele que ele entregou por nós, e de graça, porque ele pagou por nós todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? Porque é Deus quem justifica. Deus fez o processo completo. Justifica. Deus fez o processo completo. Ele elege na eternidade, dá Cristo para morrer por aqueles que ele escolheu. Ele os chama na história de forma diferente lá no coração e os resiste de tal maneira, quando eles se rebelam contra Deus, que eles passam então a ter vida espiritual, saem do estado de morte espiritual, vivos agora, novos nascidos, passam a desejar a Deus, e aí então eles sentem aquilo que somente quem nasceu de novo pode sentir: o reino de Deus. Só aquele que nasceu de novo pode ver o reino do mal entendido. Por quê? Olha só, se o pecador não busca a Deus, não poderia ter fé por si mesmo. A Bíblia fala que não há quem busque a Deus. Logo, os que Deus conheceu diante, não tem a ver com quem Deus viu natural e livremente no seu coração perdido, enganoso, desesperadamente corrupto, aqueles de quem Deus disse que toda a maldade que havia no seu coração os fazia sempre e somente escolher o que era mal, Gênesis 6,5. Essas pessoas não tinham condições de exercer a fé, na sua própria vida, na história. Por isso que aquele que crê porque Deus o mirou lá atrás. É pelo poder da sua graça que ele pode crer. O ciclo é fechado. Aos que conheceu, ele predestinou. Aos que predestinou, Deus o mirou lá atrás. É pelo poder da sua graça que ele pode crer. O ciclo é fechado. Aos que conheceu, ele predestinou. Aos que predestinou, chamou. Aos que chamou, justificou. E aos que justificou, glorificou. Ninguém se perde no processo.
justificou, e aos que justificou, glorificou. Ninguém se perde no processo. Não há por quem Cristo tenha morrido para justificar que não fique justificado. Não há quem Deus tenha chamado que não seja justificado, irmãos. Isso aqui é muito sério, irmãos. Sabe por quê? Vou adiantar aqui, mas mais na frente vai ficar mais claro para vocês. Eu acho que vai dar tempo de fazer umas perguntinhas hoje aí. Ah não, já é aqui mesmo, isso. Os eleitos de Deus não podem sofrer acusação, pois foram justificados pela obra de Cristo por eles. Quando Satanás tenta acusá-los, Cristo é mostrado. O chamado que todos ouvem, todo ser humano, é a pregação. Mas o crente é chamado no coração de forma eficaz, mediante a eleição incondicional e a expiação limitada. Deus escolheu na eternidade e deu Cristo para morrer por aquela pessoa. Olha só o que aparece na 1 Coríntios. Vamos ler juntos? Nós, porém, pregamos a Cristo, o qual de fato é escândalo para os judeus, como gregos. Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Pergunto: quantos ali, qual grupo ouviu a pregação? Nós temos 4 grupos. Quais são? Judeus que ouviram. Quais são? Judeus que ouviram e não creram. Gentios que ouviram e não creram. Temos judeus que ouviram e creram. Temos gregos que ouviram e creram. Então todos ouviram. Só que essa pregação que chega a todos divide o grupo em 2. Esse grande grupo é dividido em 2: aquele que crê e o que não crê. No que não crê, há tanto judeus quanto gregos, ou gentios, os não judeus. E no grupo que não crê, né? O que crê tem judeus e não judeus, ou gentios, ou gregos, como está ali. Qual é a diferença entre os dois? Os que creem e os que não creem. Todos ouviram a palavra, todos ouviram a pregação, mas tem uma distinção no texto para os 2 grupos: os que creram e os que não creram. Mas todos ouviram a pregação, Adélia? Tanto é que um grupo diz que a pregação é o quê? Loucura e escândalo, porque ouviram. O chamado geral foi dado a todos, mas teve um chamado diferente. Tem alguma coisa que caracteriza o grupo dos que creram, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus. Como é que a mesma pregação, irmã Nilza, gera nos 2 grupos, os que creram e os que não creram, resultados diferentes? Está explicado no texto. Não creram, resultados diferentes. Está explicado no texto. Dentre os que ouviram, todos, tem um grupo que é chamado e outro que... Isso é forçar, irmãos, o texto? É só olhar. Arrume uma outra interpretação plausível e coerente com todas as... Arrume uma outra interpretação plausível e coerente com todas as linhas. A diferença entre os 2, Paulo explica: mas para os que foram chamados, esses são aqueles que têm um resultado diferente. Logo, a pregação para todos tira o raio-x. Ninguém creria, todo mundo rejeita, porque não há quem busque a Deus. Então Deus fala: vinde a mim, aí ninguém quer vir. O que Deus faz para os animais entrarem na arca, irmãos? E eles vêm de... Pergunto: e os outros? E os outros, irmãos, que não entraram na arca? Só tinha 2 elefantes, um elefante fêmea e um elefante macho, uma elefante fêmea e um elefante macho. Vamos lá, eu acho que não foi assim, certamente não foi. Só existia um casal de elefante no mundo? Mas Deus chamou um casal, sim, e ele chegou. Por que não fez com todos?
pensando que é animal irracional. Veio um casalzinho de tigre, de leão, estava tudo lá. Mas não chamou a todos do mesmo jeito. Deus tinha a obrigação de fazer, toda a terra merecia ser destruída, inclusive a família de Noé. Mas aprova Deus falar com Noé. Noé era um homem perfeito. Logo depois do dilúvio tem problemas com a sua família, porque o homem dá mole, dentro de sua tenda vai dormir pelado. Está lá na Bíblia, dormiu nu, sem roupa, desnudo. Não devia ter feito isso. Sabia que seus filhos entravam? Não devia ter feito isso. Sabia que seus filhos entravam em sua tenda? Não é só o erro do seu filho que entra o primeiro lá, Canaã, e olha o pai daquele jeito. O pai estava daquele jeito. Se não estivesse, ninguém teria visto. Não era um homem perfeito. Quando a Bíblia fala que ele era justo diante de Deus, que justo é esse? Não está lá em Gênesis 6 que viu Deus que todo homem era mau, que todo homem tinha apenas desejos maus? Ele fala isso antes de chamar Noé. Incluía Noé. Como é que Noé podia ser justo diante de Deus? Era alguém que acreditava certamente no seu pecado e que contava com a graça de Deus. Era alguém justificado pela graça, alguém eleito por Deus. É por isso que ele é chamado para fazer a obra. Não era por causa dele que era bonzinho. A não ser que alguém foi salvo pelas próprias obras, né? Enoque foi tão bom que Deus o levou para o céu. Não tem isso na Bíblia. Gente com Enoque. E ele é injusto comigo e com você porque não faz o mesmo? Isso está na soberania de Deus. Agora, se Deus quisesse exercer apenas a sua obrigação, ele condenaria todos, mas aprova ele salvar a mim e a você. É isso que o texto está dizendo. Todos ouvem a pregação, mas para aqueles que não são chamados, poder de Deus, sabedoria de Deus, e você se entrega, porque ele fez alguma coisa em você especial. Não porque você é especial, mas porque ele é especial em fazer isso com o seu povo. Isso nos leva, irmãos, finalmente a algumas conclusões. A primeira é a seguinte, leiam comigo por favor. Mas porque ele é especial em fazer isso com o seu povo. Isso nos leva, irmãos, finalmente a algumas conclusões. A primeira é a seguinte, leiam comigo por favor. Se você é um crente, é porque foi amado por Deus desde a eternidade. É o seguinte, leiam comigo por favor. Se você é um crente, é porque foi amado por Deus desde a eternidade. Olha, isso deveria gerar no meu e no teu coração uma gratidão infinita. Diante de textos como esses, irmãos Valdina, que nós estudamos essa noite aqui, demos uma lida, se nós formos sinceros e não formos preconceituosos, tivermos conceitos prévios que nos atrapalhem a olhar para o texto, a gente devia se ajoelhar diante de Deus e dizer: por que o Senhor me salva por tua graça e pelo teu amor? Eu não tenho do que me queixar, não tenho o que reivindicar, não há nada que eu possa dizer além de obrigado, muito obrigado, porque dentre todos os perdidos, aprove ao Senhor mirar a minha vida e me colocar diante de ti. Aí você pode pensar assim como aqueles homens, justo, porque quem resiste à vontade dele? De fato, ninguém resiste. E que bom que a vontade dele não é só exercer a sua justiça contra o pecado, condenando todos os pecadores. Que bom que ele também decide, com sua vontade livre, salvar pecadores. Ele mirou a mim e a você, Alice. A mim e a você, Cláudio. Aqueles que creem. Se você crê porque ele mirou em você. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. A Bíblia está cheia disso. Irmão Osvaldo, uma das pragas da igreja moderna é ter esquecido essa doutrina, porque isso enche o homem de autoconfiança, essa doutrina, porque isso enche o homem de autoconfiança, enche o homem de autojustificação, isso enche o homem de autodependência e faz um novo ídolo na igreja, o ego. E a igreja vai ter que girar em torno de homens e não de Deus. Fechando porta, se não fecha a porta, vive de evento, de show, de peça, de cantata, de pregação bonitinha no púlpito, mas não pode tocar nos ungidos do Senhor, não pode apontar nada. Sabe por quê? Porque é gente que está acima da média, é gente que vale muito, é gente que tem muita honra em si mesmo.
que está de camisa esporte, com tênis no pé bem cheguei, igual do Josiel que ele gosta de usar, né? Verde fluorescente aqui, ó, aprendi com ele, viu? Eu sou discípulo. Esse pastor é assim por causa de crer nisso, tá? Vocês conhecem líderes daqui e de fora daqui, que já estiveram e quem sabe ainda estão com a gente. E você sabe a falta que faz essa visão da própria vida. Nenhum dos irmãos até hoje teve dificuldade de chegar e dizer: pastor, por que você fez aquilo? Eu discordo disso. Isso não é por esse caminho. Se a dificuldade existiu foi por causa de logística, por causa de agenda, ou por falta de nossa organização, minha ou sua, não sei. Se foi minha, você me perdoe. De nossa organização, minha ou sua, não sei. Se foi minha, você me perdoe. Mas tem irmãos também que são desorganizados, né? Que é o pastor na hora que bem quer, não sabe agendar, não sabe marcar as coisas. Pensa nisso com carinho. Mas nunca houve nessa igreja a homenagem de 10 anos desse pastor. Foi um outro pastor que é mais velho do que eu, que é casado há mais tempo do que eu, é um homem que tem mais experiência de trabalho do que eu, pastor Tony, dizer: o exemplo que nós temos em você, pastor, não é um homem impecável, mas um homem que se humilha e que sabe o pecador que é, e nós vemos a sua luta contra os seus pecados. É o modelo que eu disse o seguinte: eu não vou para a igreja do Alex porque ele não tem postura de pastor. Sabe qual é a postura de pastor que ele espera? Um homem que ande sempre social, sapato social, de camisa de botão, de cabelo bem colocadinho de ladinho, à lá R.R. Soares, que não tenha um topetinho para disfarçar a calvície, que não ande de camisa, que não brinque muito com as pessoas e conte piadas sem graça, que não faça cosquinha nos irmãos, que não bote pilha nas senhoras da igreja, seja uma pessoa séria, responsável. São os responsáveis que estão acabando com a igreja do Brasil. Não por serem pessoas que não brincam, porque não usam camisa esporte ou tênis, mas porque colocaram na sua, eles que são exceção, mas muito deles a sua honra, e só nela, na roupa, só na impostação de voz, só no português rebuscado, só na postura de robôs de Jesus, está a sua santidade. Fora disso, há mulheres, irmã Rina, que em retiro de pastores choram com a minha mulher e dizem: eu sofro na minha casa, sofro na minha igreja, sofro na minha casa, sofro na minha igreja. Homens cheios de si, cheios de não me toque. Tivemos um curso, irmãos daqui, de pregação expositiva, para aprender a olhar para o texto e dizer: o que o Senhor quer dizer, Senhor? O que o Senhor quis quando o Senhor revelou esse texto? Não o que eu quero que o Senhor quer dizer, Senhor. O que o Senhor quis quando o Senhor revelou esse texto? Não o que eu quero que Ele diga, mas aquilo que Ele disse. Vou dar um exemplo. Já viu aquele texto na Bíblia? Põe em ordem a sua... Aí, irmã Nilza, o irmãozinho Cláudio foi fazer um culto de ação de graças, porque ele teve uma casa nova, sobre a Rita, sua sogra, e Portela, seu sogro. E aí o pastor foi pregar no culto, e sabe qual foi a frase que usou de base para o seu sermão? O sermão dele, não era a pregação de Deus, era um sermão que o pastor inventou. Sabe qual era, irmão Josiel? Põe em ordem a sua casa. Ele só pegou a frase, e a frase ele usou, irmão Josadac, ensinar que é bonito decorar uma casa nova, comprar móveis novos, porque é legal cuidar dos bens que Deus nos dá. Devemos pôr em ordem a nossa casa. Sabe que ele não leu que aquele texto era uma advertência do profeta para um rei que iria morrer? A frase foi tirada do lugar. Tem outro texto para falar sobre a pregação. Tem texto que Deus revelou para isso. Aquele não foi para isso. Pregação meia boca, que não vem do céu, vem da terra, e que massageia ego humano. Aí naquele curso, irmã Camila, que nós aprendemos a olhar para o texto e considerar o que Deus quis, não só na frase, mas no contexto imediato, no contexto da carta, do livro, da profecia, de todo o testamento em que ele está, e de toda a Bíblia, porque foi Deus o autor, não sou eu nem o pregador de outra igreja. Ficamos sabendo que a nossa turma, irmão Paulo, aqui, é uma das mais exemplares de todo o Brasil, que tem mais de 1000 pastores fazendo o curso, em que muitos pastores sequer aparecem, botam o nome, vão... em que muitos pastores sequer aparecem, botam o nome, vão de manhã, não voltam mais, ficam escarnecendo dos colegas durante as aulas. Teve pastor sendo expulso por mau comportamento, e a gente que chega na igreja vai pregar, falar que um crente tem que ser desse ou daquele jeito.
Sabe de onde que vem isso? A visão de achar que tem algum valor em si mesmo. É o que se constrói com um castelo de pecado podre do ego humano. Bendito Deus, irmãos, que nessa igreja, e vou dizer para os irmãos, conheço igreja que perdeu o pastor que tinha, porque rejeitou. Não queremos que o Senhor pregue isso. Isso afronta a nossa visão do ser humano. Teve quem me dissesse: que valor tem isso para a sociedade do século 21? Por quê? Porque foram fisgados pelo veneno do humanismo e acham que sabem muito para ensinar até mesmo para Deus, ao ponto de mudarem a sua revelação. Ao ponto de mudarem a sua revelação. Se você é um crente, não se esqueça disso no alto da idade do irmão Oswaldo, do irmão Silas, da irmã Elza, ou no início da idade da Ana Clara, que eu acho que é a mais nova entre nós aqui, ou talvez a irmã Ana, não sei, brincadeira, pelo tamanho pode ser. Se você é um crente, não se esqueça, o tamanho pode ser. Se você é um crente, não se esqueça, você foi amado por Deus desde a eternidade. Não foi porque você é bom, não. É porque Deus viu lá na eternidade que você era um cara legal, que valia a pena investir. Foi porque Ele é bom, não porque você é nenhum. Em segundo lugar, para que você tivesse acesso a esse amor que Deus deu desde a eternidade, Deus deu Cristo antes da criação, pensando em você. O Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo. Porque quando Deus quis criar, Ele criou debaixo da sombra da cruz do seu Filho. Antes do haja luz, houve haja cruz, diria John Stott. E Deus mirou aqueles que Ele vai salvar. E Fábio, Tatiana, se isso não taca fogo no seu coração e não faz você se quedar, se prostrar diante desse amor, e para você isso é uma mensagem indiferente, eu lamento pela sua vida. Os que pertencem a Deus ouvem a voz dele. Espero que você seja dele amanhã. Tomara ele que não seja para a eternidade, porque Judas sempre ouviu e nunca aceitou. Finalmente, se Deus te amou desde a eternidade, seu amor não teve começo. Já pensou nisso? Deus é eterno, e o que Ele eternamente fez não teve início, e por isso seu amor também não pode. Hein, gente? Já teve medo de não entrar no céu alguma vez? Já teve medo de ser rejeitado por Deus alguma vez por causa dos seus pecados? Já teve medo, Cláudio, de Deus? Quantas vezes, irmão Ezequiel, quando eu peco, eu fico com vergonha de fechar meus olhos e falar com meu Deus, e alguma coisa no meu coração fala: olha para a cruz, olha para lá, filho, foi lá que eu te amei eternamente, lá eu demonstrei, aliás, o meu amor eterno por você, esse amor que eu tive desde a eternidade, e porque não começou num dado momento, eternidade, e porque não começou num dado momento, faz parte do meu ser, nunca terá fim. Meu Deus, o que está acontecendo na história é só o desdobramento do que no coração de Deus já havia e para sempre haverá: amor pelo seu povo. Haverá amor pelo seu povo. Eu quero degustar com você uma porção da Escritura pequenininha para terminar, e o tempo que vocês fariam perguntas foi embora. São 9 horas e 1 minuto. Deuteronômio 7, versos 7 a 8 é um dos textos mais lindos da Bíblia para mim. Porque ele 7 a 8 é um dos textos mais lindos da Bíblia para mim. Porque ele destrói o meu ego. Totalmente contra a vertente que você estudou na escola, Rina. Na sua pedagogia você entendeu exatamente o contrário. Aliás, tentaram te ensinar exatamente o contrário. Mas o meu Deus é tão bom. Então ele joga na cara com todo o amor que ele tem. Ele fala assim: o Senhor não se afeiçoou a vocês, nem os escolheu por serem mais numerosos do que os outros povos, pois vocês eram o menor de todos os povos, mas foi porque o Senhor os amou, e por causa do juramento ele decidiu amar, e quando ele disse que os amaria até o fim, ele vai cumprir a sua promessa, ele não volta atrás. Nada em nós, tudo nele. Se é assim, nenhum dos planos de Deus podem ser, então eu vou chegar no céu. Se fosse meu plano ir para o céu,
ninguém pode me arrebatar da mão dele, nada pode me separar do seu amor que está em Cristo. Isso significa eleição incondicional, só isso.